Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Nesta aula nós iremos falar sobre ritos de passagem. Você sabe o que são ritos de passagem? Desde os tempos primitivos, o homem tem fascínio por procurar respostas para a existência humana, como também organizar a marcação do tempo e também dar respostas que se tornam formas supersticiosas e tradicionais ao longo da história para momentos específicos na história do homem e da mulher, das pessoas em geral, como forma de marcar o princípio e o fim das coisas. Há sempre uma necessidade no desejo de homem, dos seres humanos, de marcar o início e o fim, em todos os sentidos. Pare para pensar. Quais momentos na sua história você já teve ritos de passagem? E qual a função? Representava o que aquele rito de passagem? O começo, o fim de um ciclo, o começo de outro para uma outra instância. Dentro, por exemplo, de tribos indígenas, nós vamos ter diversos ritos de passagem que marcam o crescimento do indígena da infância para a fase adulta. Nós vamos ter ritos de casamento, ritos cerimoniais sagrados que vão dar identificações importantes, até mesmo de hierarquias dentro da comunidade. Então isso vai estar presente, os ritos vão estar presentes na história da humanidade desde os tempos primitivos até os dias de hoje. Como exemplo, posso dizer para vocês, quando na antiguidade os homens caçavam para poder sobreviver no período paleolítico, antiga idade da pedra, nós vamos ter, por exemplo, algumas tribos, alguns povos caçando os animais e após a caça eles se reuniam em volta desse animal para agradecer ao espírito do animal por ser alimento para eles, porque eles criam que este animal voltaria, o espírito deste animal voltaria num outro corpo material para servir novamente de alimento. Seria isto um ritual de passagem para o animal. Olha que legal! Um princípio e um fim com um retorno, uma ideia de ressurreição, se a gente for pensar dessa forma. Estudar a história da humanidade, a gente encontra muita superstição e muito mistério em torno da magia, principalmente nos primeiros tempos da humanidade. Como objetivo, então, nós vamos conhecer e analisar os ritos de passagem nas diversas culturas e etapas da vida. Pense um pouco. Qual profissão você quer ter? Para onde você gostaria de viajar? Como você se imagina daqui a 10 anos? Olha quantas perguntas que nos fazem pensar sobre nós mesmos. Qual profissão você quer ter? Você já pensou nisso? A profissão é um rito de passagem. Sempre que um aluno meu termina o ensino médio, eu sempre digo, sejam felizes e façam as escolhas certas. São mais de 9 anos dentro de uma escola, se preparando para um futuro que a gente acredita ser promissor para o nosso educando. Dentro disso, quando o 3º ano chega, nós esperamos que aquele educando vá fazer uma escolha que vá dar a ele um futuro confortável, estável, promissor. Independente se ele vai fazer uma faculdade, um curso técnico, o que importa é que ele está preparado, apto para enfrentar as dificuldades, me fugiu da cabeça agora, enfrentar o que vem pela frente. Ou seja, sair da escola é um rito de passagem. Para onde você gostaria de viajar? Você tem planos de viagem? Você planeja visitar lugares? Você tem uma predileção por ser mochileiro? Quem sabe, né? Você vai ser uma dessas pessoas que no futuro, mochila nas costas e sai desbravando a América do Sul e de repente outras Américas, quem sabe? Uma pessoa que gosta de viajar e nestas viagens você vai conhecer culturas diferentes, com ideias diferentes e você vai conhecer ritos de passagens que para eles são muito significativos. E como você se imagina daqui a 10 anos? Você planeja
planeja o seu futuro? Essa pergunta é uma pergunta muito importante para mim também. Eu sempre me pergunto, como será daqui a 10 anos? Hoje, com a idade que eu tenho, eu consigo olhar para trás e dizer, há 10 anos eu me perguntava onde eu estaria, olha onde eu estou. Aonde eu estava, onde eu estou, significou toda a passagem durante esses anos para eu estar aqui? Ou eu simplesmente passei os anos sem me importar com o que seria no futuro a minha história? Veja qual a relação que esses questionamentos, estes apontamentos têm a ver com ritos de passagem. Bom, rito de passagem então seria o princípio, algo que marca o princípio e o fim de um período, de um ciclo. O começo e o fim de um ciclo. Rito de passagem. Por exemplo, quando um casal estão solteiros, resolvem namorar, ficam noivos e depois vão unir os laços matrimonialmente, a gente tem aí um rito de passagem que é o casamento. A festa cerimonial representa este rito que marca o fim de um ciclo e o início de outro, e esperamos que felizes para sempre. As culturas criaram diversos marcos na vida humana. Dentro de tudo isso que eu falei, nós vamos ter culturas diferentes que marcam, por exemplo, o casamento de maneiras diferentes, certo? Ou seja, na Índia, o rito de passagem cerimonial de um casamento é diferente do rito de passagem cerimonial no Japão, como é diferente do rito de passagem cerimonial aqui, por exemplo, para o nosso Brasil, certo? Então, cada lugar, cada cultura diferente, aonde você for, você vai encontrar um rito de passagem, às vezes, para a mesma ideia, só que diferente. Você já percebeu também de quantas maneiras o tempo é marcado? Milênios, séculos, décadas, anos, meses, semanas, dias, horas, minutos, segundos. Assinalamos inícios e fins. Todo ano é o mesmo mês, o mesmo dia, a mesma hora, não posso dizer o mesmo século, né, gente? Embora muitos de nós ainda estamos no primeiro século, né? Quem tem vocês aí estão no primeiro século, nasceram no século XXI. Eu aqui tive o privilégio de nascer no século passado e sobreviver ao século futuro, né? Eu nasci no 20 e estou vivendo o 21. Olha que legal. Mas, ou seja, todo ano a gente marca o tempo com as mesmas ideias. Janeiro, fevereiro, março, 1 hora, 2 horas, segunda, terça, quarta. Porém, as coisas que acontecem no dia a dia não são iguais. O meu Natal do ano passado não será igual ao Natal deste ano, como não será igual ao Natal do ano que vem. Serão vivências que vão acarretar em momentos infelizmente tristes e às vezes bons momentos para recordar, mas o Natal, por exemplo, também é um rito de passagem religioso dentro do cristianismo, que representa o nascimento de Cristo e que também simboliza a união entre as famílias. É um momento em que as pessoas utilizam para se encontrar e comemorar todo o ano que se passou, assim como também o Ano Novo. Outros eventos são celebrados com base no passar do tempo. O debut, por exemplo, e a festa de debutante, por exemplo, marcaram e ainda marcam a vida de meninas que completaram 15 anos de idade. Qual é a menina que não se preocupa com aquela festa de 15 anos, que não gostaria de ter uma festa de 15 anos, para marcar esta fase que se inicia na sua vida? Mas você já parou para pensar qual o significado de uma festa de 15 anos para uma menina? O baile de debutantes teve início na segunda metade do século XVI na Europa, mais precisamente onde ficam hoje a Alemanha, França, Inglaterra e Áustria. Quando as famílias nobres realizavam um grande baile para apresentar à sociedade suas filhas, que se tornavam mulheres adultas. Então, o baile de debutante lá no Renascimento, ele representava a fase em que a filha das famílias, geralmente detentoras de maior poder aquisitivo para dar os grandes bailes, marcava a fase em que a filha saía da adolescência para a adultez. Olha que curioso, 15 anos, adulto. Olha, será que os nossos adolescentes de hoje estão aptos a assumir responsabilidades que a gente julga serem responsabilidades de adultos?
A palavra debutante se origina do francês débutant, que significa iniciante ou estreante. Então, quando você for a um baile de debutantes, você está falando de um baile de iniciantes. Historicamente, o baile de debutantes dava início a uma série de novos comportamentos para as meninas, como uma espécie de ritual de passagem da infância para a vida adulta. Ritual de passagem da infância para a vida adulta. Isto vai representar não só nos comportamentos da menina perante a sociedade, como também tem um significado muito importante internamente, porque esta é uma fase em que a criança já não é mais criança há um certo tempo, ela já é uma moça, né? Já passou pelo ciclo de transformação de menina de criança para uma mocinha, né? Já pode até, entre aspas, não é a idade adequada, mas ela pode construir uma família se for do desejo. No entanto, existem outras questões que têm que ser levantadas aqui antes de pensar construir uma família aos 15 anos, mas simboliza um rito de passagem. O baile de debutantes é realizado no 15º aniversário de uma menina, quando ela, depois de oficialmente apresentada à sociedade, poderia usar roupas mais adultas, frequentar reuniões sociais e namorar. Essa última aí, ó, é um caso sério. Namorar aos 15 anos, para muitos pais de família, é um problema. Mas, olha, lá no século XV, né, no Renascimento, já era comum as famílias prepararem, apresentar famílias para famílias, de pessoas, no caso que tinham poderes aquisitivos, já pensando ali no futuro da herança, né? Na hereditariedade, nos bens, eles já começavam a engendrar ali, a encaminhar um casamento, um namoro, um noivado que levaria um certo tempo, mas já preocupados com isso, o baile já traria essa ideia de que está apta para formar uma família. Hoje em dia, com todo o nosso pensamento democrático, todo o nosso pensamento de evolução, toda a nossa construção contemporânea, nos tira da cabeça que aos 15 anos uma menina deve casar e nos traz a ideia de que 15 anos é hora de estar na escola, procurando se preocupar com um futuro mais saudável para todos, né? No caso aqui a gente está falando das meninas por causa do baile de debutante, mas 15 anos é a época de estar na escola pensando um futuro livre. Bom, antigamente o baile também tinha como função apresentar pretendentes à moça, como eu mesmo acabei de explicar a vocês. Vamos então à primeira atividade? Escreva o que você entendeu sobre a função dos ritos de passagem e eu já volto.
E aí, galera, conseguiu responder aí o que você entendeu sobre a função dos ritos de passagem? Como sugestão de resposta, eu direi a vocês que o rito de passagem marca o início e o fim de um ciclo que representa transformações e mudanças na vida de um indivíduo ou de uma sociedade. Às vezes, o rito de passagem é no coletivo também, tá bom? Isso é muito importante. Estude tribos, comunidades primitivas, para que você entenda aonde esse rito de passagem acontece no coletivo. Atualmente, também na atualidade, nós temos ritos de passagem coletivo. Uma política. Vou fazer uma pergunta: será que um processo eleitoral também é um rito de passagem quando há trocas de gestões? Pode ser um rito de passagem, visto que vai mudar a maneira como a política é regida dentro daquele local, daquela cidade, do estado ou país. Por marcar uma mudança de uma fase para outra, a festa de debutante então é considerada um rito de passagem e existem muitos outros ritos de passagem, entre eles o batismo, primeira comunhão, aniversário, casamento, ordenação religiosa, promoção militar, funeral. Alguns são religiosos, como a primeira comunhão, o bar mitzvah, a iniciação xamânica. Chama atenção aqui para o funeral. No nosso país, um funeral, quando há uma pessoa, infelizmente, vem a falecer, a gente vai até lá se despedir dessa pessoa, desse ente querido, mas não é comum aqui fazer o quê? Discursos. Enquanto que nos Estados Unidos, quando há um funeral, é comum as pessoas fazerem discursos, né, em homenagem ao falecido. Olha, a finalidade é a mesma, né, despedir-se de um ente querido, no entanto, a forma como ela acontece é diferente, certo? Vamos então a mais uma atividade, gente? Escreva o que você entendeu sobre o que representa o baile de debutantes. Pense com calma. Escreva e eu já volto.
E aí, galera, conseguiu escrever? Olha lá. Como sugestão de resposta, direi a vocês que, historicamente, o baile de debutantes dava início a uma série de novos comportamentos para as meninas, como uma espécie de ritual de passagem da infância para a vida adulta. Nessa aula, então, nós conhecemos e analisamos os ritos de passagem nas diversas culturas e etapas da vida. Eu realmente espero que você tenha gostado e até breve!